Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te falar de uma façanha que o investidor fez. Ele transformou 12 mil dólares em 6 milhões de dólares utilizando opções. Eu vou te mostrar e vou te explicar o que essa pessoa fez e vou te contar o que ele pensou para fazer essas operações, segundo o que ele mesmo escreveu. E dessa história vamos tirar algum aprendizado e vamos ver o que a gente consegue trazer para nossa realidade, o que a gente consegue fazer de igual para melhorar as chances das nossas operações. E antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para o YouTube te avisar quando a gente liberar vídeos novos. E você já deixa seu gostei, isso ajuda bastante o vídeo chegar para mais pessoas e dá uma força para o canal. Antes da gente detalhar o que essa pessoa fez, é interessante observar o seguinte, que em todo o mercado eu percebo de maneira reiterada, esse exemplo de hoje ele não é o único. Eu acompanho o mercado, eu acompanho investidores e operadores de diversos mercados diferentes e eu percebo que o único mercado que a gente consegue ver pessoas reais ganhando muito dinheiro num prazo curto de tempo, que eu estou falando são alguns anos, 1, 2, 3 anos, é o mercado de opções. Eu não conheço pessoas que realmente fiquem ricas num prazo desses de tempo em outros mercados. As opções dão um poder de alavancagem muito grande quando a gente acerta movimentos bruscos. Nos outros mercados a gente não tem tanta vantagem assim. Geralmente a chance que você tem de ganhar nos outros mercados é o mesmo risco que você tem de perder, enquanto nas opções isso é desproporcional. O caso de hoje que eu vou te mostrar, a pessoa tinha um risco de perder 12 mil dólares, ele teve a oportunidade de ganhar 6 milhões de dólares. É um tipo de alavancagem muito positiva que a gente não encontra em outros mercados. Essa é uma observação que eu queria deixar, porque é legal de ver, porque esse não é o primeiro exemplo que eu vejo. Eu vejo de maneira reiterada algumas pessoas conseguindo. Claro que são poucas pessoas, a maioria das pessoas não vão conseguir um resultado desse, mas eu consigo ver pessoas reais tendo um resultado surpreendente com opções e eu não consigo ver em outros mercados exemplos como esse. Eu vou deixar todas as informações que eu tenho desse caso aqui na descrição para você ir lá olhar, detalhar o que você quiser ver. Tem um vídeo que ele mostra as operações dele, quando ele comprou, quando ele vendeu, como que foi o desempenho dele nesse tempo, os altos e baixos que aconteceram. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar tudo aqui no link da descrição. Então, primeiro, o que essa pessoa fez? Ela saiu de 12 mil dólares e chegou a 6 milhões de dólares. O que ela fez para conseguir chegar nesse resultado? Então, basicamente, a história é essa. Esse investidor comprou uma série de calls, opções de compra de longo prazo. Entre abril e agosto de 2019, ele comprou uma série de calls que tinham vencimento em janeiro de 2021. Então esse é um ponto importante que a gente vai ver lá na frente. Ele comprou opções por um prazo bem longo. Isso melhora muito as chances da nossa operação. Ele comprou opções muito baratinhas, essas que a gente costuma às vezes chamar de pozinho, que aqui a gente opera geralmente por 1 centavo. Lá fora é um pouco diferente, principalmente porque as stocks, as ações americanas, elas chegam em preços muito maiores. Então ele comprou essas opções no preço mais ou menos de $1 cada opção de compra. Essas opções tinham um strike de 690 dólares, enquanto a ação estava variando ali por volta de 200 dólares. Então essas calls que ele comprou estavam extremamente fora do dinheiro. Elas só iriam valer alguma coisa se essa ação chegasse a ter preços perto ou acima desse strike. O strike era 690, enquanto a ação estava 200. Teve ali por momentos que chegou a bater 180 e teve momentos ali que estava valendo 230 dólares. Então, em resumo, ele comprou aqui por volta de 12 mil dólares em calls da Tesla. Em julho de 2020, essa ação superou 1.000 dólares, chegou até bater 2.200 dólares agora há pouco tempo. E agora, em julho de 2020, ele vendeu essas calls ali por mais ou menos uns 1.000 dólares cada uma. No prazo de basicamente um ano, ele multiplicou todo o seu capital por 481 vezes,
porque ele comprou essas calls fora do dinheiro dessa empresa. Antes de eu te contar o que ele pensou, eu preciso te explicar um pouco o que é essa Tesla, essa empresa que ele investiu. Basicamente, a Tesla é uma empresa de carros elétricos, mas ela é uma empresa mais de tecnologia do que de simplesmente carros. Eles foram os responsáveis da gente ouvir tanta notícia hoje de carros elétricos. Antes deles, nenhuma marca de carro realmente se interessava por carros elétricos. Eles foram responsáveis por conseguir empurrar toda essa indústria para frente, conseguiu fazer com que as pessoas vissem carros elétricos de uma maneira extremamente positiva, o que antes não era. Antes as pessoas viam carros elétricos como os carros fracos, carros feios e que não tinham uma duração de bateria longa, que era difícil de manusear, por causa disso as baterias duravam pouco. Eles mudaram tudo isso, fizeram carros extremamente esportivos, com baterias duradouras e carros extremamente velozes. Os carros da Tesla são extremamente rápidos. Então Tesla basicamente é essa empresa de carros elétricos. Eles começaram a vender poucos carros bem caros e depois passaram a vender um outro carro que eles produziam numa quantidade maior. E aqui nessa história, quando o trade foi feito, estava nesse meio termo que eles queriam produzir um carro, produção em massa de um carro mais barato, só que é muito difícil isso, eles estavam com dificuldades. Foi aonde nasceu esse trade aqui. O que eu vou te contar aqui foi o próprio investidor que escreveu. Como eu te disse, eu vou deixar as informações dele na descrição, onde ele conta isso aqui que eu vou te falar. Esse trade nasceu da seguinte situação: a empresa queria produzir um carro elétrico em massa, um carro elétrico mais barato, que seria uma situação que mudaria a empresa para sempre. Iria trazer uma outra perspectiva, uma quantidade muito maior de vendas. Se desse certo seria ótimo, mas o desafio é gigantesco. Nenhuma outra empresa que produz carros realmente tinha uma produção em massa de carros elétricos. E a Tesla aqui nunca tinha tido uma produção em massa de nada. As quantidades sempre foram pequenas dos carros que eles tinham fabricado até então. E basicamente todos os analistas apostavam contra. E como é uma empresa com desafios muito grandes, existiam muitos short sellers, que são os vendedores a descoberto. Muita gente que aposta contra. Então tinha muito analista falando mal, que eles não iriam conseguir. Existiam pessoas que tinham um interesse muito grande dessa ação cair para eles ganharem dinheiro. Então, o sentimento geral da coisa é que a empresa não iria conseguir fabricar uma quantidade boa de carros elétricos para viabilizar a operação dela. Outro ponto é que o CEO da Tesla, que seria o presidente dela, é o Elon Musk. Ele é basicamente uma celebridade. O que ele fala aparece na mídia, aparece em jornal. Então, além das dificuldades que a fábrica estava tendo, o CEO dela estava tendo problemas com comentários no Twitter, que ele chegou a ser processado por alguns comentários. Ele estava falando algumas coisas absurdas. Ele estava dormindo na fábrica e ele chegou até a fumar maconha num programa de entrevistas com o Joe Rogan, que é um programa famoso nos Estados Unidos. Lá onde ele fez isso é legal, ele não cometeu um crime de fazer isso. Lá isso é dentro da lei. Só que foi muito mal visto e o conjunto de tudo isso transmitiu uma insegurança muito grande para o mercado. Com tudo isso, as ações da Tesla estavam sofrendo e os riscos eram muito grandes. O desafio que tinha que ser superado era enorme. Nessa época, a produção deles estava com muito problema porque o CEO, Elon Musk, ele tentou super automatizar a fábrica. Ele tentou colocar máquinas e robôs para o máximo de funções possíveis. O único problema é que para fabricar carros existe muitas etapas em que a gente não tem robôs que são bons o suficientes, que são bons quanto os próprios humanos. Então eles demoraram bastante a perceber isso e a retirar uma série de robôs e máquinas que eles tentaram colocar. E essas máquinas estavam dando erros e a produção estava um caos. Então todo mundo, toda a mídia e o consenso é que eles estavam com problemas. Eles chegaram a fazer uma barraca para pôr a linha de produção para fabricar esses carros, de tão improvisado e problemático que a coisa estava. Isso tudo que eu estou te contando, o próprio investidor conta
porque foi nesse cenário que esse investidor viu a oportunidade dele fazer essa operação. A Tesla, ela tinha uma meta de produzir 5 mil carros por semana. E as pessoas estavam até voando com drones para filmar, para provar que eles não iam conseguir fazer essa produção. E conforme foi passando 2019, a empresa provou que ela conseguia produzir aqueles carros. Ela se superou, passou desafios enormes e realmente conseguiu produzir esses carros. E o fato deles terem conseguido foi impressionante. O próprio investidor fala aqui que ele ficou bastante impressionado. E tem um ponto curioso, que as ações elas não tinham subido e na verdade elas tinham caído. Como eu costumo falar, as ações no curto prazo elas são completamente aleatórias e caóticas. Elas simplesmente seguem um fluxo e o fluxo pode não fazer sentido nenhum. As ações de 200 e alguma coisa chegaram a cair para 180 dólares. Nesse cenário, o que o investidor viu? Ele percebeu que o problema maior de produção, que é aquele gargalo que eu acabei de te contar, já tinha sido superado. Então não fazia sentido o preço ter caído, não fazia sentido o preço estar naquele patamar. Então o que ele viu? Ele vendo que isso era uma incongruência, que isso era um erro do mercado, ele começou a comprar calls de longo prazo. Ele estava ali em 2019, ele começou a comprar a partir de abril, ele comprou calls com vencimento em janeiro de 2021. Então é interessante que mesmo nessa operação, que é uma operação, se for parar para pensar, ele ganhou muito dinheiro num prazo curto. Só que a visão dele, esse trade dele, foi até que de médio prazo ali. Para algumas pessoas que operam no mercado, essa call que tinha um prazo aí de quase 2 anos, isso aqui é longo prazo para vários operadores. Então isso é legal para você ver que retornos altos a gente vai conseguir aqui com prazos maiores. A gente não consegue com operaçõezinhas pequenas no curto prazo. Todos que conseguem ganhar muito dinheiro, eles têm de uma certa forma ou de outra uma visão de prazo maior e não day trade e não trade de 1 semana, 2 semanas. Então para ele era extremamente óbvio que essa operação, que esse trade dele ia dar certo, porque não fazia sentido nenhum a ação tá barata daquele jeito, sendo que a Tesla já tinha resolvido todos os seus problemas de produção e basicamente ela já estava produzindo a quantidade necessária de carros que eles precisavam para toda a operação deles darem certo. Ele comenta que ele achava tão absurdo que ele comentava: quem que é o idiota que está me vendendo uma opção dessa por $1? Tá muito barato. Então basicamente esse é o cenário que ele teve quando ele montou a operação. Agora em 2020 a Tesla explodiu de preço, as operações dela hoje são outras, ela está já expandindo, montando fábrica em vários países, a produção deu tudo certo, ela está fabricando agora carros na China, está um outro cenário, a visão hoje é de outra empresa, ela produz as melhores baterias do mundo, ela é indiscutivelmente bem à frente do que todas as outras empresas que produzem carros em geral. Então essa ação saiu aqui do preço de 200 e alguma coisa e chegou a bater 2.200 dólares esse ano. Foi nesse contexto que essa pessoa saiu aqui de 12 mil para 6 milhões. E o que a gente consegue tirar de aprendizado e trazer para a nossa realidade aqui? Então o primeiro ponto para a gente conseguir fazer uma operação dessas, que dá um retorno tão grande, é conhecer muito bem a empresa que a gente está operando. Eu vejo pessoas todos os dias fazendo operações com empresas e elas esquecem o que são essas empresas. Elas não fazem questão de entender o que elas estão negociando. E isso muda tudo. Você pode ver que essa operação, esse trade, basicamente foi feito sem olhar gráfico. A coisa que mais pesou aqui foi o contexto da empresa, o potencial que ela tinha em produzir, em aumentar o faturamento, em dar retorno, em crescer. Essa foi a perspectiva de que ele viu uma melhora, uma redução do risco e um potencial enorme de crescimento da empresa, e ele viu que os preços não tinham mudado e que na verdade tinham mudado para pior os preços tinham caído. Então ele viu essa incongruência. Então primeiro ponto, entenda aquilo que você está negociando. Quando você vê lá Petro 4, não é só um código, OIBR3 não é só um código, BBAS3 não é só um código.
tem pessoas trabalhando todos os dias para aquela empresa funcionar. Aquela empresa, ela tem um produto, ela tem serviços. Como que funcionam esses produtos, esses serviços? Tem potencial de crescimento? Tem risco de queda? Então, assim, quanto melhor você entender, melhor você vai operar e melhores serão seus resultados. O Warren Buffett fala que a gente tem que ficar na nossa zona de competência. A gente tem que entender daquilo que a gente está negociando. Outro ponto importante, ganhos explosivos a gente vai encontrar em empresas que têm grande potencial. Em empresas medianas a gente vai conseguir ganhar dinheiro? Vai. Mas uma coisa tão impressionante como essa, a gente vai encontrar somente em empresas que realmente tem um grande potencial de crescimento. E aqui vai uma dica, com certeza vai ser muito mais fácil a gente montar operações desse tipo nos Estados Unidos. Eu vou começar, em breve vocês vão ver, eu vou começar a fazer operações desse tipo e vou gravar para vocês, vou abrir aqui a conta numa corretora lá fora e mostrar aqui como que a gente pode fazer. Hoje em dia já é bem fácil fazer esse tipo de coisa, abrir conta no exterior e operar lá fora. E aí nós vamos fazer operações com opções lá fora e eu vou mostrar para vocês. Então fica uma dica aqui, a gente pode fazer essas coisas aqui, só que é muito mais fácil a gente encontrar empresas com potencial enorme, principalmente empresas de tecnologia. A gente vai encontrar isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente consegue isso? Consegue, você pode ver a VEG fez um punhado de bilionários. A última versão da Forbes, a gente encontra lá uma série de bilionários que tem aí relação direta com a VEG. Outro ponto é que o mercado no curto prazo é aleatório. O que isso significa? O que a gente tira dessa informação? Que a cotação pode estar discrepante, a cotação pode não estar fazendo sentido. Igual ele viu aqui. Ele viu que o potencial era enorme, o risco já tinha sanado, a empresa já tinha resolvido o problema e mesmo assim a cotação não tinha subido, ela tinha caído. Então você pode ver que no curto prazo as cotações podem não fazer sentido e você pode aproveitar isso. Sempre que você vê incongruência na cotação com a realidade, a gente pode apostar nisso, que a cotação no longo prazo, ela sempre tende a seguir a realidade, o potencial de crescimento, o lucro, principalmente segue o lucro ou o potencial de lucro que essa empresa pode gerar. Então, o primeiro ponto em relação ao preço aleatório é esse, e o segundo ponto é o seguinte: você que opera no curto prazo, provavelmente você está operando o caos, a aleatoriedade, e você não vai ter muita base para conseguir achar uma margem de vantagem para você ganhar em cima disso. Então, como num prazo maior a cotação faz sentido, você consegue achar essas discrepâncias entre a realidade e a cotação. Agora, no curto prazo, você pode achar que a cotação está discrepante, só que se sua operação tem um prazo muito curto, provavelmente não vai dar tempo da cotação seguir a realidade e você lucrar com isso. Então, no curto prazo, você não consegue utilizar a realidade, a vida real, ou as informações que a empresa tem para tirar vantagem e ganhar dinheiro no curto prazo. É bem difícil você conseguir fazer isso. Tirar informações da vida real e tentar ter uma certa vantagem ali do que vai acontecer com esse preço. Mas a partir do momento que você utiliza um prazo maior, é certo que a cotação vai seguir o potencial da empresa, vai seguir as informações, os dados da empresa, o lucro e o potencial de lucro e o potencial de crescimento dessa empresa. Então, conectado com isso que eu acabei de falar, a gente pode concluir que as opções de longo prazo, elas vão dar uma chance muito maior da gente sair com lucro da operação. Isso principalmente pelo motivo que eu acabei de falar e também porque quanto mais tempo, e mesmo por uma questão de lógica, quanto mais tempo você tem, maior a chance do preço chegar aonde você quer. Então fica esse ponto também, que opções de longo prazo, elas dão uma vantagem muito bacana para a gente. E é interessante que a gente não precisa conhecer muitas empresas para fazer uma operação dessa. A gente conhecendo poucas ou até uma só já é o suficiente, pode ser responsável pelo sucesso nas nossas operações e até responsável pelo nosso enriquecimento. Esse exemplo que eu acabei de te dar é o exemplo de uma pessoa que entendia muito bem uma empresa e fez uma jogada muito bem feita e conseguiu aí
abraçar um lucro legal. E por fim, a gente pode perceber o seguinte, que as incongruências, o que eu quero dizer com incongruência? Esses preços malucos a gente pode encontrar tanto na alta quanto na baixa. Então, se você estiver vendo uma alta exagerada, você pode apostar para o valor contrário. Você pode comprar put. Esse caso aqui foi com calls, mas a gente pode apostar para os dois lados. Então aqui por fim, uma dica do que a gente pode fazer aqui na nossa Bolsa Brasileira. No caso da sua análise, você encontrou esse tipo de situação, uma divergência entre a realidade e o preço, e você quer apostar para o longo prazo utilizando opções, como que você faz isso? A gente tem que pegar a série de opções, pegar o código dela. No Opelab a gente já consegue consultar as opções por um prazo grande. Se não tiver liquidez, não importa, a gente coloca essas ordens de compra e deixa no book. A gente põe elas com uma validade longa e fica tentando comprar. Em algum momento alguém pode querer vender para a gente. Então o que eu quero dizer é que mesmo sem ordens no book, a gente pode deixar lá programado as compras que a gente quer, que algumas delas acabam executando, porque tem gente querendo vender também, só que às vezes eles também não acham compradores. A gente começando a fazer, colocando essas ordens, a gente pode estar ajudando o mercado a criar liquidez para esse tipo de operação, para esse tipo de opção. E já faz algum tempo que eu tenho acompanhado que mesmo aqui no Brasil está acontecendo alguns negócios, ainda são poucos, mas está sim acontecendo já alguns negócios com essas opções de longo prazo. Eu estou vendo negócios já para opções com vencimento 2021 e até 2022. Eu já estou vendo uma coisa ou outra sendo executada nesses prazos, nessas opções de séries longas. Então é possível sim a gente fazer alguma coisa aqui no Brasil desse tipo. É claro que ainda é diferente, a gente tem pouca liquidez e a gente não tem empresas de tecnologia aqui que tem tanta relevância como lá nos Estados Unidos. Mas a gente consegue já fazer algumas operações interessantes de maneira parecida aqui com o método que essa pessoa utilizou. Então aqui fica nosso aprendizado com essa operação que ao mesmo tempo foi genial, teve ali seus 50% de sorte, mas vamos tentar aprender com quem faz certo para a gente cada vez mais melhorar os nossos trades. E lembrando que se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, ativa as notificações que o YouTube te avisa quando a gente libera vídeos novos, a gente libera vídeo aí toda semana. E se você gostou do vídeo ou simplesmente quiser ajudar esse canal, clique em gostei, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com seu amigo que está querendo aprender aqui a operar opções de um jeito diferente. E muito obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.